Dentro de instantes você irá assistir uma aula de revisão de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho para a primeira fase do Exame 41 da OAB com o professor Dinion Soares. Aproveite e se inscreva no canal. Compartilhe com seus colegas nossas aulas. Oi, gente, boa noite. Vamos mais uma dica para vocês que vão fazer a primeira fase, né? A prova da ordem no dia 28 de julho, não é? Então, vamos para mais uma dica importante. Um assunto que cai demais é adicional noturno. Vamos nós? Agora é aula, não é? Vamos lá. Assista o vídeo até o final. Ao terminar o vídeo, dá uma joinha, tá? Para ajudar a crescer o canal, tá certo? Vamos nós? Qual horário será considerado trabalho noturno? Gente, aí você tem que entender o seguinte, ó. Vamos começar pelo regra, o resto é exceção. A regra é o seguinte: o trabalhador urbano, aí você vai encontrar isso no artigo 73, vocês que acompanham as minhas aulas, vocês têm que estar com a CLT aberta, né? Tanto a CLT, certo? Como o livro de súmula, tá? Olha, gente, o trabalhador urbano fica com uma regra, tá certo? Aquele que trabalha das 22 às 5 horas do outro dia, ele terá crescido 20% em cima do valor da hora noturna, não é? Em relação à obra diurna. Isso é, vamos dar um exemplo. Professor, me dê um exemplo. Ó, vamos supor que o trabalhador ganha na hora diurna R$ 10 por hora. Na diurna vai ser acrescido 20%. Então, cada hora que ele trabalhar a partir das 22 horas, ele vai receber R$ 10 mais 20%. Então, eu posso dizer, professor, que cada hora ele vai ganhar R$ 12? Sim, é 20% acima da hora. Professor, até que hora? O trabalhador urbano, tá certo? O vigilante, essas pessoas que trabalham, por exemplo, em posto de saúde, trabalham em bancos, que ficam à noite acordados, então, eles vão ficar recebendo das 22, tá? Até as 5 da manhã. Então, note isso. Eu estou dizendo isso com bem calmo, porque vai ter outra classe de trabalhadores que o horário muda, tá certo? Outra categoria. Pessoal, e o advogado? Olha só, aí eu coloquei um reloginho. Você está vendo o reloginho aí? Pois é, isso aí, para vocês entenderem. O advogado, ele entra 8 horas de manhã no trabalho, não é? Pronto, é a pista. Por quê? Porque o advogado, a hora dele começa a contar das 20 horas. Então, ao advogado, tá? Não está na CLT, é uma lei, a Lei 8.906 de 94, seu artigo 20, parágrafo 3º, é aí que está a lei, tá? Essa lei que fala que o advogado, ele, das 20 horas, tá? Até 5 da manhã, ele recebe o adicional, aí é 25% a mais, tá? Já o urbano é 20%. Professor, esqueceu de falar lá em cima que a aula diurna ela tem uma redução. Muito bem observado, exatamente. Vamos recordar, ó, o trabalhador urbano ele fica das 22 até 5 da manhã, tá? Recebendo o adicional noturno, agora acrescentar de 20% e a sua hora é reduzida para 52 minutos e 30 segundos, tá certo? Então, decore isso aí, não erra mais, tá certo? Já o advogado, vamos recordar, o advogado, ele conta, ele começa a ganhar adicional noturno quando ele entra no trabalho à noite, de 20 horas até 5 da manhã, tá certo? E ele ganha também acima da hora normal, ele ganha acima da hora noturna 25% da hora normal, tá certo? E também não tem redução, só 60 minutos. Bacana? Vamos para mais uma categoria? Agora vamos para a pecuária. Olha como muda. Pecuária, gente, começa a contar das 21 horas, tá certo? E fica também até as 5 da manhã. Também tem 25% em cima da hora, tá? 25% do valor de uso, né? Como eu falei, ele tem 25% a mais, tá? Do que a hora trabalhada se fosse de dia, né? Que é manhã e tarde, que é a hora diurna, tá certo? Não tem redução também, tá? Só são 60 minutos. Também não está na CLT, é uma lei, a lei 5.889/73, no seu artigo 7º, tá certo? Não se preocupe ainda com a lei, porque isso aqui não é pedido na prova. Apenas saber, saiba só a categoria, a hora, tá? E a porcentagem também, que a prova vai fazer uma confusão, tá certo? Mas a partir dessa aula você não vai errar mais. Professor, você colocou uma vaquinha aí, não foi? Foi, ele de propósito, porque você não vai mais esquecer. Já o trabalhador rural, aquele que trabalha essa coisa cedo,
tá? E vai tirar o leitinho da vaca, tá certo? Que todos os outros acima, o trabalhador da pecuária, o advogado e o urbano, todos eles ficam até 5 da manhã, tá certo? Recebendo adicional. Só, gente, que o rural tem essa diferença. Ele fica de 20 e fica só até 4 da manhã, certo? Então, essa é a diferença. Tenha cuidado aí. Aí é que a questão pode confundir. Também recebe 25% a mais sobre a aula diurna e não tem redução, tá certo? Vamos ver como é que cai na prova. Já caiu na prova 2011, a OAB. Olha só como foi que caiu. Paulo, contratou Francisco para cuidar de algumas cabeças de gado destinadas à venda de carne, de leite e ao mercado local. Francisco trabalhava com personalidade e subordinação. Aqui a questão já está falando, então você já deu a característica que ele é empregado. E ele falou o horário, gente. Falou que ele trabalha de 11 até 21 horas, tá? Então, o que é que a questão quer saber? Se realmente ele tem direito a receber um adicional noturno. Isso, gente, é importante você aprender para a sua vida, porque quando você estiver no seu escritório de advocacia, você vai ser perguntado por isso. Então, você tem que saber. Aí na hora da prova, você vai lembrar de quê? Da vaquinha. Por quê? Porque se ele trabalha com vaca, então ele é trabalhador rural. Então você sabe que ele entra das 20, tá? E sai e tem direito a receber até 4 da manhã. Então a resposta seria: Francisco tem direito ao pagamento de adicional noturno e sem direito à redução da hora noturna. Tá certo? Vamos recordar lá em cima a figurinha. Aí, o rural. O rural, aquele de animais, a lei 5.889, ele entra das 8 horas, das 20 horas, e sai às 4. E tem 25%. Então, aqui, a questão fala que ele ficou até 21 horas. Então, passou das 20 horas, aquela horinha de 20 a 21, terá que receber um adicional de 25%. Ok? Fácil, né? Tem mais uma questão. Também caiu na prova da ordem, segunda fase, em 2013. Como foi a questão? Determinado empresário pretende contratar Gustavo para prestar serviço em 2 turnos que se alternam. Quer dizer, o Francisco, aliás, o Gustavo ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, ele fica alternando. A questão fez isso para te confundir. Mas trabalhou à noite, tem direito adicional, independente de qualquer coisa, tá? É lei, está na lei, tem que pagar. E aí a questão fala manhã, noite, tal, compreendendo horário diurno e noturno de trabalho. Aí a pergunta é, na hipótese, como será o período de trabalho que estiver compreendido entre as 22 horas de um dia e até 5 horas do dia seguinte? Aí, lógico que aqui na questão da segunda fase, você vai ter que escrever. É bom que você aprende. Você teria que ir lá na CLT, tá certo? E você iria achar o artigo 73, tá? Essa pergunta, você vai encontrar a resposta, você vai consultar o índice da CLT, tá certo? Mas não te preocupa não, isso aí eu vou ensinar vocês no meu curso presencial e online, você sabe que eu vou fazer esse curso da segunda fase, tá? Vocês tiverem suas dúvidas também no meu site www.cursodireitotrabalho.com.br, tá? Tá passando embaixo aí, vocês sabem. Lá tem o valor do curso, lá tem esse livro também, livro de súmulas, tá? Vocês vão comprar. Esse aqui você vai consultar na hora da prova, tá? Vou já falar uma questão que está aqui dentro, tá? Você tem que saber das súmulas e AJ que estão aqui para resolver a questão, tá? E é agora, quer ver, ó? Já o artigo 73 do parágrafo 1º da CLT fala que o empregado tem direito adicional noturno sem redução. Aí você precisava conhecer a OJ 395, que está aqui dentro desse livro, que falava o seguinte, ó, professor, mas ele tem trabalho ininterruptos, quer dizer, ele fica amanhã, fica em tarde, ele tem direito? Aí, na OJ, você teria que consultar e saber que, o que é que fala a OJ, professor? O trabalho em regime de turno ininterrupto, como é o caso da questão, da pergunta, o trabalho em regime de turno ininterrupto de revezamento não restrive direito ao noturno reduzido. Então, faço, tá? E ainda mais consultando o livro, melhor ainda, não é? Tem mais uma questão, professor. Tem mais uma questão. Vamos nós? Gente, Rita trabalha 20 anos como recepcionista em um hospital de 22 às 5 da manhã. Eita, que tempo, não é? Então, professor, o que aconteceu é que, tendo surgido uma vaga no horário
diurno, a empresa pretende transferir para o horário diurno. Pode, pode, tá? É o prerrogativo do empresário, tá? Só que tem um detalhe. A pergunta fala o seguinte: a alteração do turno noturno para diurno é lista? Sim. Por quê? Porque é o prerrogativo do patrão. Agora, como você tem que, depois a gente vai ter uma hora de alteração de contrato, se fosse diurno para noturno, teria que ter o aceite do empregado, tá certo? Mas como é noturno para diurno, não precisa do aceite, tá certo? Não é quebra de contrato, isso não vai ocasionar nenhum problema para o empregador. Mas a resposta, se é lista essa redução, você teria que consultar esse livro aqui. A resposta está aqui dentro, que é a súmula 265 do TST. Diz o seguinte: a transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito tradicional noturno. Quer dizer, ele não vai ficar recebendo essa noturno. Por quê? Porque ele está trabalhando de dia, certo? Está trabalhando no horário manhã e tarde, então não tem direito tradicional noturno. Ah, professor, mas se passou 20 anos, não importa o tempo. O importante é que a súmula diz que ele não tem direito a receber o que ele recebia durante o tempo que ele ficava à noite. Professor, a Rita, nesse caso, é trabalhador o quê? Urbano. Que redução da hora? Sim, urbano, ele fica de 5, aliás, ele fica de 22 horas até 5 da manhã recebendo essa noturno e a hora é reduzida para 52 minutos e 30 segundos. Fácil, né? Professor, agora você colocou aqui o trabalhador que trabalha de 12 por 36. Isso a gente vê muito nos hospitais, nas clínicas, né? As pessoas que fazem plantão. E aí, professor, essas pessoas que trabalham também têm direito adicional? Certeza, com certeza. Vamos ver o que diz o artigo 59 da CLT. É facultado às partes, mediante acordo, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguida por 36. Bom, está na lei, basta um acordo, eles podem fazer esse horário. Aí vem diz o seguinte: o que é que diz o parágrafo único? É que a remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput desse artigo abrange os pagamentos devidos também para o trabalho noturno. O que é que isso quer dizer? Ó, se cair na prova, vocês têm que entender o seguinte: se ele está numa escala 12 por 36, e se ele entrar 7 da noite e sair 7 da manhã, eu acabei de dizer para vocês que o adicional noturno, ele é, para o trabalhador urbano, ele fica de 10 até 5 horas, não é? Só que ele largou às 7 da manhã. Professor, depois das 5 da manhã, a sexta hora e a sétima, tem direito adicional? Não, não. Mas tem exceção. Cuidado. Aí essa questão nunca cai na prova. É minha aposta. Cuidado. Por isso que eu deixei para o último, para que você não fique mais, não deixe assistir meu vídeo por inteiro. Por quê? Porque agora vem a pegadinha. Professor, há casos em que o trabalhador pode receber depois das 5 da manhã e ficar continuando recebendo adicional noturno, mesmo se ele ficar 6, 7, 8 da manhã? Sim. Quem é que diz isso? Aí você precisava conhecer a súmula 60 do TST. Está aqui nesse livro, tá? Olha só o que é que diz a súmula. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a empresa, o trabalhador, ele trabalha de 10 da noite como vigilante e encerra às 5 da manhã. Só que, infelizmente, o outro porteiro, o outro vigilante não compareceu. E ele terá que ficar. Professor, essas horas é contado como extra? Sim. E é contado como adicional? Sim. Por quê? Porque o que está previsto é que ele sairia do seu trabalho às 5 da manhã, após a sua jornada de trabalho. Então, as horas que ele receber como extra, ele também receberá uma adicional noturno. Essa é a diferença do 12 por 36. Por quê? O 12 por 36, por mais que ele fique também depois das 5 da manhã, que ele fica até 6, 7, 8 da manhã, a sexta, depois das 5, não é extra. E também não tem direito adicional. Mas nesse caso aqui, que o vigilante, ele tem vigilante ou qualquer outra área, no caso, até mesmo o trabalhador rural, se ele teria que ficar até 4 da manhã, porque cumpriu sua carga horária, e ele vai ter que ficar por algum motivo extraordinário,
Então, nesse caso, ele vai sim receber extra e também um adicional noturno. Essa é a exceção. Nunca caiu na prova, vai essa é a minha aposta. Pessoal, você vai ver você vai ver a súmula para mim? Vou sim. Súmula 60. Acompanha comigo aí. O adicional noturno, pago com habilidade, pega o salário do empregado, para todos os efeitos. Nenhuma novidade. Agora vem o segredo. Cumprida integralmente a jornada do período noturno, quer dizer, cumpriu o seu horário, tá? Ele vai embora, mas ele notou que o seu substituto chegou. O que acontece? E prorrogada extra, não importa o motivo. É devido também o adicional quanto às horas prorrogadas. Sumos do 60 do TST. Gostou da aula? Dá joinha, tá? Tchau!